E aí, galera da BCTAI, tudo bom com vocês aí? Bom, gente, seguindo as determinações aí, né, do decreto aí do governador do estado de São Paulo, assim como estão sendo tomadas as medidas em todos os lugares aí do mundo, né, que estão passando pelo problema do Covid-19, né, o coronavírus. Infelizmente, as atividades aí da BCTAI elas vão ser suspensas, né, por um prazo indeterminado até que a situação comece a se normalizar, né? A gente tem que levar a sério esse problema, tá? Porque quando a gente tá no Brasil, a gente tem mania de achar que, sabe, nada vai acontecer com a gente, que é um exagero, e aí a gente vê notícia na televisão falando que na Itália tá de tal jeito, na China tá de tal jeito, na Espanha. Só que é assim, gente, eu tô em Portugal, né? Muitos de vocês sabem. Outros eu não tive o prazer ainda de conhecer, mas se Deus quiser vou conhecer vocês aí em breve, né? Mas assim, eu tô em Portugal, eu tô na região que de certa forma é a região mais afetada, né? Aqui de Portugal, que é a região norte. Eu tô na cidade do Porto, né? Que fica no norte do país, já bem próximo da divisa com a Espanha, né? Que por sinal teve o problema do coronavírus agravado agora, né? Nas últimas semanas, bem como a Itália, e assim, é, quando a gente está no Brasil, a gente acha que é tudo um exagero, a gente tem mania de pensar que é uma teoria da conspiração. Mas, galera, eu posso garantir para vocês que não, tá? O assunto é sério mesmo e a gente tem que se prevenir, a gente tem que seguir à risca o que as organizações de saúde mandam, tá? Todas as determinações que a gente acompanha na mídia, elas não são individuais, né? Elas são da Organização Mundial de Saúde, né? A OMS. Então, vamos deixar um pouco a política de lado, né? E parar de pensar em teoria da conspiração, porque o caso é mais sério do que vocês podem imaginar, tá? Por que que eu falo isso? Porque assim, quando a gente está num país bem menor do que o nosso, principalmente países que são do tamanho do nosso estado, vivendo nesses países, a gente consegue ter uma proporção maior do que anda acontecendo, tá? Então, assim, gente, só para fazer um resumo, né? Aqui em Portugal, tá tudo fechado, tá? Só tá abrindo mesmo os estabelecimentos de necessidade básica, né? Ou seja, supermercado, farmácia, padaria e assim, de certa forma, tudo muito controlado, né? Para você ir num supermercado hoje, você enfrenta filas e tá tendo um controle de entrada e saída, né, do supermercado. Então, se você precisa ir no mercado, você tem que enfrentar uma fila, e conforme sai uma pessoa, entra outra, eles estão mantendo no máximo 30 pessoas dentro do mercado, para vocês terem uma ideia, né? Para que as pessoas tenham um mínimo contato possível umas com as outras, né? Farmácia, por exemplo, se você precisa de alguma coisa da farmácia, você está sendo atendido do lado de fora, as farmácias estão fechadas, só tem um guichezinho que você mantém contato com, com os atendentes. Mesmo assim, todo mundo, na maioria, né? Não digo todo mundo, mas a maioria está andando de máscara, de luva nas ruas, né?
E assim, lavando as mãos o tempo todo, álcool gel, toalha umedecida, e assim, é o que tem que ser feito para evitar a propagação desse vírus, né? E assim, gente, um conselho que eu vou dar para vocês, tá? Porque a gente está vendo o que está acontecendo aqui. As pessoas mais prejudicadas estão sendo até então os idosos, né? Então, assim, beleza, então eu tenho 20 anos, eu tenho 30, então nada vai acontecer comigo. Então, gente, só que é o seguinte: você tem uma condição muito mais favorável do que a de um idoso, mas você não pode esquecer que você tem pai, que você tem mãe, que você tem avós, tá? E, e não só pessoas ligadas diretamente ao seu círculo familiar, né? Mas, pô, você tem de repente uma vizinha que já tem uma certa idade, né? O vizinho. Então, assim, gente, tem que evitar tudo isso, tem que manter a distância. Aqui as pessoas não se cumprimentam mais tocando uma das outras, não dão mais a mão, não se abraçam mais, tudo para evitar mesmo que a situação piore, tá? Então, assim, diante do decreto, né, do pronunciamento que teve do governador do estado de São Paulo, bem como o pronunciamento do presidente do Brasil, e eu estava esperando só isso para poder compartilhar, né, dessa decisão, para que não parecesse que foi uma decisão nossa, sabe? Porque não é o que nós queríamos. Nós não queríamos parar, tá? E assim, deixando claro que isso não é o fim, tá, gente? É só por um tempo até que a situação se normalize. E tendo em vista que essa situação ela ainda não chegou com força no Brasil da forma que a gente está enfrentando aqui na Europa, tá? Então, assim, para que isso não aconteça no Brasil, até porque as proporções do que pode acontecer no Brasil são muito maiores do que as proporções que acontecem aqui, né? Então, aqui as pessoas, por ser um país menor, população menor, a gente consegue ter um controle maior, né? E no Brasil isso vai ser difícil. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá, gente? Então eu vou usar uma frase aqui que o pessoal anda dizendo muito aqui em Portugal, né? Que quarentena não é férias, tá, gente? Tem muita gente confundindo quarentena com férias e não tá indo trabalhar, não tá indo para a escola, então vamos sair para se divertir. Não é isso, viu, gente? Não é isso. Vamos tomar cuidado. Quarentena é quarentena. Você tem que ficar dentro de casa. Você não pode pôr o nariz na rua, tá? O negócio é sério mesmo, não é brincadeira, tá? Eu tô vivendo isso aqui, tá? Tô vivendo isso. É uma situação assim surreal, sabe? A gente, quando precisa sair, a gente olha na rua assim, não vê ninguém. É uma coisa tipo de filme mesmo, mas que a gente não pode levar na brincadeira, tá? Então, assim, gente, tomar precauções, né, em relação à higiene, né? Lavar a mão sempre que possível, ensaboar bem a mão, né? Não dá só aquela lavadinha superficial, tem que ser, sabe, 20, 30 segundos ali lavando as mãos, né? O antebraço, que é normalmente aquele tipo de, de lavada de mãos que os médicos dão antes de uma cirurgia, né? Porque é só dessa forma que você consegue evitar, né? E também utilizar bastante álcool gel, evitar tocar em superfícies, né? O mínimo possível, né? E manter a quarentena, ficar dentro de casa até quando tudo isso passar. É uma situação muito complicada, né? Porque você imagina que aqui em Portugal está tudo fechado,
restaurante fechado, estabelecimentos fechados, lojas fechadas. Então, assim, a crise ela vai começar muito rápido. E para a gente superar tudo isso, a gente vai depender de que as pessoas tenham mais compaixão, tá? Com umas com as outras, né? Porque esse é um problema que ele atinge o rico, o pobre, o enfermo, o saudável, tá? Então, assim, gente, vamos levar a sério porque a gente que está aqui do outro lado do oceano, a gente está vendo a situação e a situação não é boa, mas assim, também não é desesperadora. E uma coisa assim, boa de se dizer também, vamos parar de comparar, tá? O Covid-19 com dengue, com sarampo, com tudo isso que o pessoal anda comparando nas redes sociais aí, que eu vejo pela minha própria rede social, né? E vamos lembrar que o Covid-19 não tem vacina, tá? Não tem vacina e não vai ter antes de 1 ano, até porque não é permitido. Você precisa de testes e etc. Então eles podem conter a doença, mas não ter vacina. E assim, o Covid-19 ele não tem um padrão, tá? Tem gente que não tem sintoma nenhum e detecta positivo. Tem gente que tem febre, tem gente que tem tosse, tem gente que tem coriza e outras pessoas não têm. Então, assim, é muito complicado, tá? É muito complicado, isso não é brincadeira. E assim, vamos levar a sério o caso aí e tendo qualquer novidade em relação às aulas, vocês podem ficar aí despreocupados, tá? Que a Thalita vai tá entrando em contato com vocês, vai manter esse contato com vocês e vamos torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível, tá bom? Desculpa o tempo aí que eu tomei falando para vocês, mas eu acho que esse assunto ele tem que ser levado a sério, tá bom? Quem assistiu o vídeo até o final vai tomar as devidas precauções, né? Quem já não assistiu o vídeo até o final não se interessou no assunto e aí a gente deixa que o tempo explique como essa pessoa deve se cuidar. Falou então, galera. Um abraço aí. Tchau, tchau. Muita força aí. Fiquem em casa, mas não precisem ficar parados, tá? Pode fazer um abdominal, pode fazer um polichinelo, tem muita coisa que vocês podem fazer aí, tá bom? Se precisar de alguma dica aí, ó, só dá um toque para mim ou para Thalita, a gente passa um treininho para você fazer em casa aí e ficar de boa, tá bom? Um abraço aí a todos, tchau, tchau. Sorte aí.